nós tivemos um problema aqui técnico, mas já retornamos. Hoje nós vamos ter a última aula de eclesiologia, que é o estudo da igreja, e eu queria nessa aula dividir muitas informações importantes sobre a tarefa prioritária da igreja. Hoje em Atos dos Apóstolos eu estava lendo a respeito de como foi em Pentecostes, em como foi aquela ousadia de se pregar a palavra e como continuou sendo aquela manifestação de dons de milagres, aquele coxo que foi curado na Porta Formosa do templo e as oportunidades para o evangelho ser divulgado. Lembrando que estudamos a eclesiologia, o importante naquele momento da igreja primitiva, como deve ser até hoje, era pregar que Jesus é o Messias prometido, a ressurreição e o retorno de Jesus. É o que temos que fazer. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, bendito seja o teu nome para sempre. Te agradecemos pelo teu grande amor. Pedimos que o Senhor dirija as nossas vidas nessa aula. Nos guarda, protege, abre nosso entendimento. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. A irmã Maria Aparecida está dando a paz. Irmã Aparecida, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo. Nós temos orado pelo seu Flávio, espero que ele esteja melhor também. E temos orado, né? Sabemos que é um momento difícil, temos orado pela irmã também. Sei que tudo vai ficar bem. Glória a Deus. Glória a Deus. Bem, quando estudamos a doutrina da igreja, a gente sabe que pelas Escrituras nos é revelado que a missão da igreja é glorificar a Deus, ganhar almas, isso entra em missões, e edificar a si mesmo. Por isso que tem os dons do Espírito Santo que são mencionados em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 12 e 14. Tem o objetivo de edificação do corpo de Cristo. É por isso que tem os profetas, os apóstolos, os profetas, os evangelistas, pastores e mestres, são aqueles que vão edificar o corpo de Cristo, né? Fora isso, existem dons de socorro, dons de administração, e isso a gente vai ver em uma outra aula. Muito bem, tarefa prioritária da igreja é a evangelização dos povos. Glória a Deus. Glória a Deus. Bem, hoje no mundo a população ela está em torno de, mesmo com esse declínio aí por causa de enfermidades e guerras e atentados e tudo isso que a gente tem no mundo, mas a população mundial ela gira em torno de 7 bilhões e meio de pessoas. 7 bilhões. Aqui no Brasil nós somos cerca de 212 milhões. Temos ali aquela área da Ásia, que tem China, que tem Índia. A China e a Índia representam quase 3 bilhões de pessoas. As duas sozinhas, quase a metade da população mundial. Fica muito fácil a gente localizar em que esses países estão, porque além de serem numerosos em termos de habitantes, eles também são o palco aí da pandemia, né? A África toda, ela tem 1 bilhão e 100 milhões de pessoas, todo o continente africano. O continente americano, ele tem quase 1 bilhão de pessoas. E a Ásia toda tem 4 bilhões e meio. A irmã Dulcineia está dando a paz e a irmã Carmen também. Irmã Carmen e irmã Dulcineia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre com vocês. A Europa, ela é um continente que tem hoje cerca de 740 milhões de habitantes. E o menor dos continentes é a Oceania, que tem 40 milhões. É realmente muita pouca gente comparado com o Brasil, que são 212 milhões. O Brasil é um país de dimensões continentais. Estados Unidos tem 360 milhões,
Estados Unidos tem duas costas, a costa oeste e a costa leste, e essa então é a população mundial, 7 bilhões e meio. O texto que nos vai dar o embasamento para o estudo de hoje se encontra em Mateus 28, versículos 19 e 20. É o texto áudio da nossa aula. Mateus 28, 19 e 20 diz: Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Este texto é bem conhecido. Aqui nós temos dois verbos no imperativo, ide, fazei, e um verbo no gerúndio, é batizar, que está batizando-os. É uma ação contínua isso, sempre batizando, sempre fazendo a obra do Senhor, ensinando essas pessoas a guardarem todas as coisas que Jesus nos tem mandado, ensinar elas a orarem, a jejuarem, a lerem a Bíblia, a perseverarem. São essas coisas que temos aprendido e que temos que ensinar às pessoas, né? O que é missões? Essa é a pergunta que passa na nossa mente. Embora essa palavra não esteja na Bíblia, nós vemos claramente no livro de Jonas, Deus dando uma missão a Jonas. No primeiro momento, Jonas não quis saber, foi para outro lado. Se você pegar a geografia bíblica, Tarsis é ao contrário de Nínive. E depois aconteceu aquele episódio do mar revolto, o barco, Jonas é engolido pelo grande peixe, aí então vem a palavra de Deus pela segunda vez, e Jonas faz então a missão dele, que é levar a palavra a Nínive, que aquela cidade seria subvertida, Deus ia acabar com todos. E houve um mover de arrependimento, que eu creio gerado pelo próprio Espírito Santo, e então aquele povo se arrependeu com jejum, e até os animais jejuaram. Louvado seja Deus. O textuário da Bíblia se encontra em João capítulo 3, verso 16. É o texto que, se tivesse só esse texto, ele seria o suficiente para mostrar o mover do amor de Deus, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Eu quero destacar três coisas importantes. Primeiro, que Deus amou o mundo de uma maneira que o evangelista João não soube especificar, uma maneira muito grande, que levaria muito, muito, muito para ser escrito, e eu creio que o nosso entendimento ainda hoje não tem condição de entender tamanho amor que levou Deus a dar o seu Filho por nós. Irmão Roger, da graça e paz. Graça e paz, irmão Roger, Deus abençoe. Então, esse textuário, João 3,16, diz que isso foi feito, ou seja, Deus deu seu Filho unigênito. Unigênito significa único do tipo, para que todo aquele que nele crer. Então, o crer aqui no grego é apoiar, confiar e acreditar. Dar crédito, né? Não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Várias vezes no Evangelho de João mesmo é mencionado vida eterna. O original é Zoe, vida de Deus, vida do eterno. Então Deus deu Jesus e Ele morreu por nós. E quando nós cremos em tudo isso que Ele é e que Ele fez, nós temos Zoe, nós temos a vida do eterno, a vida eterna. Bendito seja Deus. Muito bem. Então, de posse desse entendimento, é isso que temos que levar para as pessoas, como tarefa prioritária da igreja, que é missões. A palavra missão, ela vem do latim, ela é missio, ela é uma transmissão consciente e planejada das boas novas do Evangelho de Jesus, além das fronteiras nacionais e culturais. Muito bem, nós hoje estamos... temos a tecnologia da informação, as mídias sociais, e podemos usar isso para chegar às fronteiras mesmo
não saindo do país. Eu também estava recordando que o nosso trabalho de capelania, quando fazíamos ali na Sociedade Portuguesa de Beneficência, ali encontrávamos pessoas de várias nacionalidades: Rússia, Ucrânia, Índia, República Centro-Africana, Mianmar, Filipinas, várias pessoas, pessoa grega, espanhol, muitas oportunidades tivemos e pregamos o Evangelho para essas pessoas. Nem todas elas receberam, nem todas elas creram, mas segundo João 3,16, aquele que crê recebeu a vida eterna, voltou para o seu país, para a Índia, para a Ucrânia, para onde quer que seja, voltou crente. E nós confiamos no poder do Espírito Santo, que essas pessoas possam lá também pregar o Evangelho em suas nações. Louvado seja Deus! Então, o anúncio do Evangelho é a maior exposição da vontade divina. É o que nós vamos expor às pessoas, a vontade de Deus. Gosto de ler 1 Timóteo, capítulo de número 2, que fala para orarmos por todas as autoridades, as pessoas que estão investidas de poder. Oramos sempre. Estamos no jejum, consagração do jejum e oração. Estamos orando pelo presidente Bolsonaro, todas as pessoas investidas de poder. E ali tem uma importante declaração no texto dessa primeira carta de Timóteo, capítulo 2, que o desejo de Deus é que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Eu tive a oportunidade de ser intérprete de Hassar, que é um colombiano, ele está vivo ainda, e ele então era das Farc, as Forças Armadas e Revolucionárias da Colômbia. Ele foi aliciado com 5 anos de idade, ele foi doutrinado na doutrina marxista e era um guerrilheiro das Farc, até que ele se converteu. E todo doutrinamento que as Farc faz nas crianças, nos jovens, adolescentes, aquelas pessoas que ele aliciam, é para que acreditem que não exista Deus. Mas é interessante, se você não crê na verdade, essa foi a fala dele, e eu traduzi a ele, lembro sempre, você vai crer na mentira. E é isso que a preocupação de Deus, a Paulo escrevendo a Timóteo, é orar para que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Sabemos que Satanás é mentiroso e enganador, e tem enganado muitas pessoas, mantendo elas escravizadas em comunismo, em humanismo, em falsas religiões. E essa é a tarefa prioritária minha e sua como igreja: pregar o Evangelho verdadeiro, anunciar. Para isso é muito bom que você esteja preparado, que você possa falar, além do português, uma outra língua, possa falar italiano, inglês, que é uma língua universal, falar o espanhol, porque temos vários países aqui que fazem fronteira ou não com o Brasil, falam espanhol. O espanhol é a segunda língua mais falada do mundo e é uma das línguas mais antigas do mundo também. Eu dou aula de espanhol e inglês e estudo essas questões aí. Então a mensagem que devemos levar como igreja é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha Zoe, tenha vida eterna. Alguns homens tiveram essa paixão pelas almas, pelos perdidos, pelos pecadores, e eram homens devotados à oração. E esses homens nos ensinam muito, e é por isso que na capelania a gente criou um chavão, que nós deveríamos orar 10 horas para pregar 10 minutos. Não é a quantidade da nossa pregação, mas é a unção que ela deve trazer, através de uma intimidade, um fruto de intimidade com Deus, que nós temos em oração, em jejum, buscamos Ele. Um homem que me chama muito a atenção, John Knox, escocês, ele frequentemente orava: Deus, dá-me a Escócia, ou eu morrerei. Que coisa, né? Como nessa noite eu gostaria de ter pessoas conosco,
orando: Senhor, dá-me o Brasil, senão eu morrerei. Dá-me, Senhor Deus, Alagoas, dá o Rio Grande do Sul, a região norte, a região central, senão eu morrerei. Dá aos indígenas, os quilombolas, senão eu morrerei. Paixão pelas almas. Também Whitefield, ele falava assim: Senhor, se tu não queres me dar almas, com muita reverência ele falava, retira a minha. Ele só via sentido de viver se ele ganhasse almas. Que coisa linda! Como a capelania, hoje impedidos de fazer, como a capelania nos deu essa oportunidade, ganhar almas na capelania hospitalar, na capelania prisional, na capelania asilar, com moradores de situação de rua, como Deus nos concedeu oportunidades, não é mesmo? Quanta falta isso nos faz, estar anunciando o Evangelho nos asilos, nos hospitais, nos presídios, na rua, quanto isso é precioso. Mas esse confinamento não reteve os nossos lábios e nem tampouco nos tirou oportunidades. Tivemos na casa de recuperação no sábado, e lá então pregamos o Evangelho para aqueles homens que estavam lá em São Bernardo do Campo, e vários deles reconheceram a sua necessidade de terem Jesus como único e suficiente Salvador, e confessaram Jesus e se entregaram a Ele. Bendito seja Deus. Na pandemia, o Senhor continua salvando. Minha esposa e a irmã Genilson, elas costumam sair para a caminhada com a intenção de pregar o Evangelho para as pessoas que estão sentadas e que elas encontram no caminho. Bendito seja Deus. Assim Deus tem feito. Eu tenho certeza que Deus pode usar a sua vida através do WhatsApp, pode usar a sua vida através do Facebook. Você pode alcançar as pessoas que não são crentes, falando do grande amor de Deus que enviou Jesus. Louvado seja Deus. Teve um homem também chamado Matthew Henry. Ele falou: eu sinto a maior alegria em ganhar uma alma para Cristo do que ganhar montanhas de ouro e de prata para mim mesmo. Então esse homem, a alegria dele era compartilhar o Evangelho, o plano da salvação. Não era ganhar dinheiro para ele mesmo, porque o ouro e a prata enferrujam, o ladrão rouba, mas a alma é muito preciosa. Também um homem chamado Moody, ele orava constantemente e ele tinha com Deus um acordo. Ele tinha que levar pelo menos uma pessoa a Cristo todos os dias, e assim ele fez até o dia do falecimento dele. E ele orava, dizia a Deus: usa-me então, meu Salvador, para qualquer alvo, em qualquer maneira que precisares. Aqui está o meu pobre coração, uma vasilha vazia, enche-me com a tua graça. E esse homem, na biografia dele, conta que em determinado dia, faltava quase meia-noite, e ele chovia bastante. E então ele falava: Senhor, eu não preguei para ninguém hoje, choveu bastante, eu não pude sair. Então o Espírito de Deus falou com ele: coloca a roupa para sair na chuva e vai para a ponte. Quando ele chegou na ponte, ele encontrou uma alma, e ali ele pregou, e aquela alma, antes da meia-noite, recebeu Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Glória a Deus por isso. Como tem pessoas que nos trouxeram esse testemunho de amor pelos perdidos. Também Henrique Martin, ele se ajoelhava lá na praia da Índia e ele falava com Deus: aqui eu quero ser inteiramente gasto por Deus. Que coisa linda, ser gasto por Deus na Índia para alcançar aquelas pessoas pelo Evangelho. John Mackenzie, ajoelhado à beira de Lucy, clamava: ó Senhor, manda-me para o lugar mais escuro da terra. Que coisa, né? Um homem que almejava penetrar nas trevas, na escuridão, para salvar, para ser instrumento de salvação ao pecador. Também Prime Hyde, missionário na Índia também, ele orava com súplicas, dizendo a Deus: ó Deus, me dá a alma, senão eu morrerei. Que coisa tremenda. A biografia de John Wesley, que é o pai da igreja metodista, ou da igreja wesleyana metodista também, são duas igrejas que vêm da fundação desse homem. Esse homem era um homem de muita oração. Ele ganhou 1 milhão de almas para o Senhor.
e ele, como um pregador, ele falava assim: Senhor, não me deixe viver até ser inútil. Não me deixe viver até ser inútil. Que coisa tremenda, né? Até chegar a ser inútil. Ele queria ser útil a Deus. Ele foi um homem com 84 anos, ainda cavalgava, ia atrás das almas para pregar o Evangelho, sofreu bastante pelo Evangelho. Ele foi expulso da igreja que ele congregava pelo amor que ele tinha às almas. Louvado seja Deus. Missões é um objetivo de vida. Ela é progressiva, é do próprio e eterno Deus benevolente. Que coisa interessante, missões é dado também uma matéria, missiologia é a matéria, nas faculdades de teologia, para ensinar as pessoas a obra missionária durante o mover dos anos. Louvado seja Deus. A obra missionária, ela teve presente na igreja primitiva, teve presente na época da perseguição. As pessoas se espalhavam pela perseguição, chegaram até a Europa, pregavam o Evangelho, e essa obra nunca parava. Houve mais perseguição, a perseguição mudava de face, e a obra evangélica ela ia à frente através dos valdenses, dos albigenses, dos morávios ou moravianos, como você queira chamar, que inclusive influenciaram John Wesley a ser o pregador e o homem cheio do Espírito que ele era. Os moravianos, os morávios como queiram, eles se vendiam como escravos e muitos morriam de malária e de febre para serem aqueles que iriam pregar entre os escravos e africanos. Louvado seja Deus. Então, missões é uma realização prática da obra do Espírito Santo, é o Espírito Santo que move. Eu lembro de uma história de um moraviano que o conde que abrigou os moravianos em suas terras na Alemanha conversou com os moravianos e falou assim: escuta, quanto que você quer para pregar o Evangelho na Dinamarca? Ele falou assim: só um par de sapato, porque eu não tenho sapato nenhum e lá é frio. Daí o conde falou: muito bem, amanhã esse horário eu te trago o par de sapato aqui para você ir. Daí naquele mesmo horário o conde apareceu com o par de sapato e o rapaz não estava lá. Então o conde perguntou para as pessoas: onde que está aquele rapaz que queria um par de sapato para ir para a Dinamarca? Os colegas falaram: aquele rapaz, depois que falou com o Senhor, ele partiu, destino à Dinamarca, sem sapato mesmo. Eu imagino que esse santo de Deus, ele sentiu no coração de ter imposto algo a Deus, mesmo que seja um sapato, porque não tinha sapato para chegar em um lugar tão frio. E ele partiu. E até hoje a Dinamarca é 85% cristã. Louvado seja Deus. Essa é a obra missionária, inspirada pelo Espírito Santo. Na capelania nós trabalhávamos e muitas vezes íamos sem condições, íamos debaixo de grande luta fazer a obra, muitas vezes enfrentávamos problemas de diversos lados, até com muitas vezes falsos irmãos. Mas Deus sempre nos dava vitória e nós perseverávamos ali em levar a cabo essa tarefa prioritária nossa como igreja. Glória Pregar a Deus. o Evangelho da Graça. Louvado seja Deus. Povos e inúmeras famílias. E assim Deus tem usado minha família. E a ordem é fazer o ID de Jesus. Glória a Deus. Existem 3 formas de obedecer o ID de Jesus. A primeira forma é indo. Vamos ver Atos 13:2, livro de Atos, o segundo livro de Lucas, né? Para Teófilo. Estou lendo Atos, estou lendo o Novo Testamento, acabei de ler a Bíblia em começo de abril e estou lendo o Novo Testamento, estou no livro de Atos, capítulo de número 6, parei. Muito bem. Atos 13:2 diz assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai a Barnabé e a Saulo para a obra
que os tenho chamado. Uma missão para Paulo e para Barnabé. Então separaram. Então a primeira indo. Deus separa pessoas para ir, mas também separa pessoas para interceder, orar em favor. Vamos ver Atos 12, talvez você nem precise virar a página. No versículo do capítulo 12, de 5 a 12, vamos ler o que está aqui falando. Atos 12, 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Vocês podem perceber que muitas vezes eu peço oração e intercessão contínua, né, baseado nesse texto da Bíblia. Então a igreja fazia intercessão, oração contínua, porque Pedro estava preso. Versículo 6. E quando Herodes estava para fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado por duas cadeias. Ele estava algemado, era uma algema aqui, outra aqui, e as correntes de ferro. E os guardas da porta guardavam a prisão. Que truculência, né? O homem já estava preso com as algemas, com a corrente, e ainda tinha os guardas para se assegurar que ele não ia sair dali mesmo. Versículo 7. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. Então, tocando a Pedro na ilhaca, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhes das mãos as cadeias. Mais ou menos há uns 34 anos atrás, num sábado, foi Marta e Margarida, duas missionárias batistas da Igreja Batista de Santo André, foram na nossa igreja, que era uma igreja batista também, ali na Visconde de Cairu, perto do Canal 2, no Campo Grande, dar testemunho. Elas eram missionárias da Junta Batista e elas foram enviadas para Angola. E Angola estava numa guerra civil, era a UNITA, era um grupo revolucionário que lutava para a independência da Angola. E elas pregavam o evangelho e tinham uma certa etnia, uma certa tribo lá na Angola, muito violenta, que batia nas pessoas, machucava, e elas foram exatamente para evangelizar essas pessoas tão hostis, né? E quando elas chegaram, elas naturalmente bem branquinhas e eles, claro, morenos, né? E então, na verdade, negros. E quando as viram, começaram a gritar e correr em direção dela. Daí elas clamaram pelo sangue de Jesus, clamaram pelo nome de Jesus e ficaram encolhidas, esperando o pior, né? Porque eles tinham fama de serem ruins. Tal surpresa foi que os gritos pararam e elas então olharam e viram aquelas pessoas voltando para trás pelo caminho que vieram. Eu ouvi isso delas. E quando no outro dia elas não entenderam o que aconteceu, no outro dia elas voltaram lá, daí tinha uma daquelas pessoas que olhou para elas duas, com aquele olhar arregalado, e perguntou assim para elas: aonde está o homem de branco que veio com vocês? O anjo do Senhor. O anjo do Senhor, meus irmãos. Louvado seja Deus. Quantas vezes já ouvi falar. Eu tinha um moço que era muito consagrado, que era da nossa igreja, da Assembleia de Deus, e ele pregava nos trens lá de São Paulo. E pregava o evangelho, e teve um rapaz que falou para ele que estava incomodando, se não parasse ia pegar ele. E quando ele não parou, o rapaz pegou ele o rapaz era muito forte, pegou ele pelo pescoço e estava esganando ele já quase sem ar. De repente esse rapaz baixou ele e começou a chorar. E as pessoas estavam revoltadas com a pregação dele e estavam apoiando aquela barbaridade que aquele homem fazia com ele. Então quando esse homem começou a chorar, as pessoas olharam e falaram assim: o que foi? Ele falou assim: tem um homem de branco com ele, mandando eu não tocar no servo de Deus Altíssimo. Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus. O anjo do Senhor acampa em redor daqueles que o temem e os livra. Essa é a palavra do Senhor. Então aqui o anjo do Senhor também foi lá.
no versículo 7. Eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, então tocando Pedro na ilharca, essa parte assim da costela nossa, ilharca, né? Esse lado direito e esquerdo, e despertou dizendo, levanta-te depressa, e caíram das mãos as cadeias. Deus é poderoso, meus irmãos. E disse-lhe o anjo, veste-te e põe as tuas sandálias. E ele assim o fez, e disse mais, lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo seguia, e não sabia se era real, se estava sendo feito pelo anjo, mas pensava que via alguma visão. Então ele não estava totalmente em si, ele pensava que aquilo era um tipo de visão, mas era real o que Deus fazia através por aquele anjo. Versículo 10, e quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, o qual se lhes abriu por si mesmo, assim, tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Tipo, agora é com você, Pedro. E Pedro, no versículo 11, tornando em si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele isso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha o sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Veja, a igreja permanecia em oração por Pedro, e Deus mandou o anjo para livrar. Como é importante ter aqueles que intercedem, como é importante ter aqueles que oram. Eu quero aqui destacar algumas pessoas que eu reputo de oração. Uma delas é a minha irmã Vera Lúcia, lá de Petrópolis, uma mulher de oração, está sempre orando, está sempre conosco em oração. Outra irmã também, irmã Marlene Albuquerque, é uma irmã que tem por vezes a saúde fragilizada, mas é uma pessoa de muita oração. Também irmã Dirce Campos, uma pessoa de oração. Genilsa Souza também, uma mulher que ora muito, ora na madrugada. Né? Temos o pastor Luiz, que faz conosco esse curso, também é uma pessoa sempre de oração. Todos os anos e anos, todos os anos, meses, ele está conosco no consagração de oração e jejum. Como é importante ter intercessores, como são importantes os intercessores na obra do ID. E também contribuir. Vamos lá, Lucas 8, versículo 3, o Evangelho de São Lucas, que escreveu Atos. Lucas, ele era um gentil, ele não era um apóstolo, mas era um discípulo do Senhor. Não foi testemunho ocular como foi Mateus, como foi João. Marcos não foi. Provavelmente Marcos relatou o Evangelho segundo Pedro, que o discipulou. Lucas capítulo 8. Lucas, o médico, convertido do paganismo. O verso 3, louvado seja Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana e muitas outras os serviam com seus bens. Uma outra tradução vai dizer fazendas. São recursos financeiros. Então essas mulheres que tinham condição, elas abençoavam o ministério de Jesus, servia com as ofertas. Sim, toda a obra de Deus, ela tem custo. Quando nós fazemos o trabalho da capelania, tinha o custo com as Bíblias que dávamos, dos folhetos que entregávamos, da locomoção. Então, como é importante ter pessoas que Deus possa tocar no coração para abençoar, não é mesmo? Louvado seja Deus. Ir, interceder e contribuir é o tripé de missões. Então, qual é a sua posição em missões? Você é uma pessoa que segura a corda, você é um mantenedor, você é um intercessor, você dá orientações, é como um coach, um técnico, um pastor, um apóstolo, né, que dá orientações, levanta pessoas, encoraja pessoas, ou você é aquele que desce na corda, um missionário mesmo, um evangelista, uma pessoa que sai para falar da obra do Senhor. Chamando outros, né, para estarem ali também, chamando os mestres para virem ensinar as pessoas no discipulado e os profetas para encorajar as pessoas.
Na água, Jesus é a solução para nós. Louvado seja Deus. Eu tinha um pastor José Martins, gosto muito dele. Ele está com o cabelo bem branquinho, a barba.